A palavra do expositivo desse domingo é o maior relato da veracidade, ou seja, da verdade, sobre a vida eterna de Jesus Cristo. Conforme está essa mesma mensagem descrita nos 4 evangelhos da Bíblia, né? Ratificando exatamente essa verdade que nós jamais poderemos deixar de reverenciar. Já tivemos a oportunidade de ministrar essa mesma passagem, né, sobre a ótica do evangelista Mateus em Páscoas passadas, né? Hoje nós veremos essa mesma passagem sobre a ótica, né, do evangelista Lucas. Abra a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens aparecem vestidos com mantos resplandecentes. E as mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse ele na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, lembram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, de uma forma definitiva, possa colocar isso no mais profundo do nosso ser, trazer isso sempre à nossa lembrança diária, por que não dizer a cada instante da nossa vida? Porque ao contemplarmos exatamente, esse Deus que vive, teremos cada vez mais esperança nessa vida terrena, porque é certo que aqueles que confiam nele, aqueles que estão nele, viverão com ele eternamente. Se conosco, Senhor, através do seu Espírito, revelando tudo o que nós precisamos aprender dessa passagem, da confirmação desses 4 evangelistas, e aqui nesta manhã do evangelho do evangelista Lucas. Fale, Pai, fale no mais profundo do nosso ser,
para a honra e glória do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. O tema: Jesus vive. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E como é gostoso a gente ter esse entendimento, como é maravilhoso a gente compreender isso, né? Coisas que muitas pessoas falam, conforme foi dito aqui, da boca para fora, não eternizando exatamente essa realidade no mais profundo do ser, nas nossas ações diárias, no nosso comportamento diário, no nosso testemunho diário. Esta é a maior verdade proclamada pelas Escrituras, da qual nós não podemos ter dúvida alguma, não é? Porque ela é a base da nossa fé. Nós podemos colocar essa palavra, essa passagem como o segundo acontecimento melhor para a vida de todos os crentes. O primeiro foi o nascimento dele. E esse momento que, não é, acontece através desse relato do evangelista Lucas, como também dos outros evangelistas, faz exatamente essa constatação de que, não é, a partir daqui tudo muda. Se você ainda continua na mesmice da tua vida, da tua vida com relação àquele velho homem, hoje é o dia. Hoje é o dia de morrer com aquele velho homem e renascer, como Cristo está, não é, demonstrado aqui, ressuscitado. Ressuscite agora também com Ele, para a honra e glória dele mesmo. O livro poético de Jó, nós encontramos uma das declarações, né, de uma das profecias mais profundas da fé bíblica, do que já está escrito para nós. Profeticamente falando, né, Jó já antecipava a certeza da redenção final e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio à dor, perdas e todo o abandono, Jó declara: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, no capítulo 19, verso 25. Jó, o que ele está profetizando aqui é a realidade futura de um Redentor, não é, vivo, que no fim se levantará sobre a terra. Podemos contemplar exatamente através da visão de Jó essa ressuscitação, porque Jesus se levantou e Ele está vivo. Olha isso, quando eu digo para vocês, né, debruce nas Sagradas Escrituras, busque exatamente a revelação no Santo Espírito de Deus, para que Ele possa traduzir tudo que está ali, para que você, né, eternize essa palavra no mais profundo do vosso ser, porque, né, esse é o início do nosso aprendizado. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca muda, ela será eterna. E se ela será eterna, eu creio que a gente ainda vai continuar aprendendo na eternidade. Claro, basta exatamente termos a compreensão da revelação dessa fala do Senhor Jesus. As palavras dele não vai mudar nunca. Amém, irmãos? E nessa antecipação poderosa, nós enxergamos aqui a vitória de Cristo sobre a morte, e da esperança gloriosa reservada para todos os que nele
creem. A fé num Deus vivo nos leva a enxergar além do túmulo, além da dor e muito mais além de todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas favoráveis ou adversas. Essa fé, ela nos conecta à esperança da ressurreição com a certeza inabalável de que a morte não tem a palavra final, porque Jesus está vivo, e com Ele vivo viveremos. Naquilo que eu sempre falo para vocês, uma vez que nós estamos morrendo com a nossa vontade, automaticamente nós estamos vivendo com Cristo Jesus. Estaremos eternizando a nossa vida com Ele. Assim como Ele é imortal, seremos imortais com Ele. Olha que maravilha! No contexto histórico, Lucas, ele nos transporta para o terceiro dia após a crucificação de Jesus. Um momento que estava carregado de silêncio, dor e luto. Jesus havia sido crucificado e morto sobre o governo romano, depois de ser injustiçado pelos religiosos judeus, acusado de blasfêmia e rebelião, injustamente. E nesse momento, os discípulos todos estão escondidos, assustados e desiludidos, consumidos na dor e na perda de uma aparente derrota. Mas já no domingo pela manhã, quando a esperança parecia ter morrido junto com o Mestre, que passou esse tempo todo ensinando a eles diuturnamente e fazendo milagres, prodígios e maravilhas aos olhos dele, eles puderam contemplar todas essas ações do Senhor Jesus. Algumas mulheres já vão até o túmulo e lá encontraram o inesperado: a pedra removida e o corpo ausente. É nesse cenário que dois anjos aparecem com a declaração que muda tudo. Mudou tudo para os discípulos daqueles dias, como também para os discípulos que viriam depois, no nosso caso particularmente. Nós que estamos buscando andar exatamente nos passos do Senhor Jesus, mudou tudo nesse momento para a nossa vida. Oh, glorioso Deus! Onde que esses homens, com roupas reluzentes, diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? A ressurreição de Jesus é o fundamento inabalável da fé cristã. Em outras palavras, não podemos ter dúvida desse acontecimento. É a prova suprema de que Ele é o Filho de Deus. E a garantia de que a morte foi vencida e a vida eterna está assegurada para todo aquele que nele crer. E através dos diversos relatos que compõem esse episódio marcante, para aqueles discípulos daquele momento, como também para nós, para a fé cristã daquele momento, como também para nossa, nessa caminhada terrena, nós somos convidados a contemplar verdades profundas que confirmam o poder da ressurreição e o seu impacto eterno sobre a nossa fé. Em outras palavras, jamais poderemos duvidar de que nós adoramos, nós louvamos um Deus vivo,
um Deus que está junto de nós, representado hoje pelo seu Santo Espírito, não é? Que vai aonde que a gente for, que nos conduz exatamente através da mão de Deus para, né, que tenhamos o melhor dessa terra, para que possamos contemplar exatamente as coisas com os nossos olhos, para que possamos nos desvencilhar cada vez mais da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, fazer exatamente com que a gente trilhe tudo o que o Senhor deixou já, não é, orientado para que a gente faça. Primeiro relato sobre o testemunho das mulheres, dos versos 1 a 3. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Verso 1. As mulheres foram ao túmulo para honrar Jesus. Elas levavam exatamente alguns objetos para fazer exatamente para lhe prestar, né, a última homenagem a ele, como morto, que era do costume dos judeus, prestar exatamente, não é, essa reverência, prestar essa homenagem para os mortos. E elas foram até o túmulo bem cedinho, levando tudo, né, todas essas especiarias, acreditando que ele estava morto, mostrando exatamente esse respeito, essa reverência, não é, através desses costumes que já acontecia, não é, na comunidade judaica. E as mulheres foram lá honrá-lo. Isso mostra exatamente que a fidelidade a Cristo, ela se manifesta em ações de amor, mesmo quando a esperança parece que já está perdida. Falávamos aqui no culto passado, o louvor a Deus não é somente nos dias de festas, mas também nos dias de incerteza, também nos dias de luto. Salomão, ele escreve em Eclesiastes que é preferível que você vá à casa onde que está tendo um corpo velado do que aonde que está tendo uma festa. Porque é a oportunidade que você tem para refletir a vida, contemplar exatamente, não é, os nossos olhares, para que a gente, não é, cada vez mais se desvencilhe desse mundo, sabendo que as coisas aqui são passageiras, e as coisas com o nosso Deus e Pai são eternas, e é essa que a gente tem que buscar. O amor por Cristo Jesus, ele nos leva a honrá-lo em todas as situações, mesmo quando não compreendemos plenamente os seus planos. Não devemos blasfemar, não devemos resmungar, e sim, cada vez mais, né, colocar as suas palavras em ação na nossa vida. A exemplo da abertura, né, do capítulo 9 de Marcos, aonde que devemos ser exatamente esse sal que transforma, esse sal que tempera, né? Porque nos versos anteriores, o próprio pai daquele menino endemoniado dizia, né, eu creio, mas aumenta a minha fé. E é essa solicitação, é esse pedido, é esse conclamo que nós devemos fazer para o nosso Deus a todo momento, e não viver na incerteza. Verso 2: e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. A pedra, ela foi afastada não para que Jesus saísse, mas para que as outras pessoas pudessem
entrar e ver que o túmulo estava vazio. O afastamento da pedra foi um ato divino que preparou o caminho para a revelação da ressurreição. Deus sempre remove obstáculos para que a sua vontade seja cumprida. Dando exemplo aqui exatamente, para que todos contemplassem que Jesus vive e vive eternamente. Irmãos, confie que Deus pode sempre afastar qualquer obstáculo da tua vida. Jesus, Ele tem o poder, Deus tem o poder de remover o peso do pecado em sua vida, permitindo que você viva em liberdade e esperança. Ressurreição significa passagem. Ressurreição significa, ou melhor, Páscoa, Ressurreição, essa vida que se apresenta agora para nós, essa Páscoa da qual estamos comemorando nesse momento, no dia de hoje, significa exatamente a passagem da morte para a vida. E a explicação disso está exatamente no livro de Êxodo. Que é interessante que a gente conheça exatamente todos esses acontecimentos para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui nesse momento. Já expliquei em cultos passados, não é? Passagem significa Páscoa, Páscoa significa passagem da morte para a vida. Se algum de vocês ou alguém que for ouvir essa mensagem estiver ainda vivendo dias de morte, esse é o momento de passar da morte para a vida. E a vida só é encontrada em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele vive. E essa certeza nós devemos proclamar para todas as pessoas. Há alguém desesperado do teu lado? Jesus vive. Ele está, através da sua onisciência, contemplando exatamente tudo que você está passando nesse momento. Ele vive. E Ele quer fazer muito mais além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa ou pede. Ele é capaz, Ele é suficiente, Ele venceu a morte. Seja a morte que estiver rodeando agora a tua vida, a tua casa, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, porque Ele vive. Agradeça a Deus por afastar e remover o peso do pecado em sua vida, permitindo que você viva em liberdade e esperança. Verso 3: quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Claro, Ele vive. O túmulo vazio é um convite para a fé. É um testemunho silencioso da vitória de Cristo sobre a morte. O túmulo vazio ele evidencia a derrota do pecado e da morte. É a confirmação de que Cristo triunfou sobre todas as forças do mal. Não tem mal que vai durar na tua vida, uma vez que você está entregue exatamente às palavras de Deus, confiando exatamente plenamente nesse Cristo vivo. Não tem mal que permaneça na tua vida. O mal vai chegar, claro. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Ele venceu o mundo, está demonstrado exatamente nessa ressurreição. Essa vida que é encontrada em Cristo Jesus.
e que da qual nós devemos buscar isso nas nossas atitudes, não da boca para fora. Viva com a confiança de que por meio da ressurreição de Cristo você tem a vitória sobre o pecado e a morte. Compartilhe a mensagem da ressurreição com ousadia, sabendo que ela é fundamentada em evidências históricas e espirituais. Nós podemos ver exatamente o sobrenatural de Deus em toda essa passagem, em todos esses relatos, da qual os 4 evangelistas falam. Hoje nós estamos vendo pela ótica de Lucas, já vimos pela ótica de Mateus, vai consultar também pela ótica de João, vai consultar também pela ótica de Marcos. É interessante, porque isso só vai fazer com que a gente alimente a nossa fé, através do conhecimento, através do discernimento, que quanto mais eu busco compreender a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai agir na minha vida, trazendo a revelação, trazendo dons, trazendo informação da qual eu não tinha antes. Amém, irmãos? Busquem a presença de Cristo em sua vida diária, mesmo quando não o vê, quando você não o está vendo fisicamente, mas Ele está aqui, sempre está conosco. As próprias palavras dele: eu nunca os deixarei sós. E a sua ressurreição garante que Ele está conosco 24 horas. Segundo relato sobre a mensagem dos anjos, versos 4 a 8. Enquanto estavam ali perplexos, 2 homens aparecem vestidos com mantos resplandecentes. Verso 4. A reação delas mostra que elas não esperavam a ressurreição, o que reforça a autenticidade do evento, ou seja, de todos esses acontecimentos. A certeza de que tudo está relatado. A perplexidade das mulheres reflete a dificuldade humana em compreender os mistérios divinos. Nós somos limitados, nós temos uma compreensão, mas às vezes a gente coloca dúvida no nosso coração. Esse Deus é tão amoroso, tão piedoso, tão longânimo, que Ele compreende exatamente essa pessoa limitada que eu sou, essa pessoa limitada que você é, como também compreendeu, ali, naquele instante, a limitação dessas mulheres, que embora ouviram Jesus falando por uma série de vezes que Ele ressuscitaria no 3º dia, mas elas se esqueceram. A autenticidade da ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé, e devemos confiar na veracidade de todos os relatos bíblicos, principalmente dos 4 evangelistas que falam exatamente sobre essa passagem. Reconheça as intervenções divinas em sua vida como confirmação do cuidado e do propósito de Deus. Esteja atento às mensagens de Deus em sua vida, que podem vir de formas inesperadas, para trazer esclarecimento e consolo. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Verso 5. As mulheres demonstram respeito e temor, mas os anjos desviaram o seu foco para a verdade.
Em outras palavras, elas foram lá para, não é, apresentar homenagens para um morto. E os anjos disseram: Jesus não está ali, pois ele vive. Os anjos esperavam que elas tivessem se lembrado de promessas, de todas as promessas do Senhor Jesus, que passou o tempo todo dizendo, né, que era necessário que ele sofresse o Calvário, que ele padecesse exatamente na cruz, porque no terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele vive. Devemos nos lembrar constantemente das promessas de Cristo. A incredulidade, ela nos leva a procurar respostas no lugar errado. Quantas pessoas que estão agora, não é, entre essa semana, né, fazendo exatamente uma série de coisas erradas, buscando respostas em lugares errados. E a verdade é só encontrada nele. As resoluções, as providências só vêm exatamente dele. Que tudo foi feito para ele e tudo volta para ele. Ele é o único capaz de interceder para a vida de cada um de nós. Jesus, o homem, ele precisou passar exatamente tudo o que nós passamos nessa vida, não é? Dando prova exatamente que ele cumpriu cabalmente, início, meio e fim, a sua missão terrena. Porque como homem aqui, ele enfrentou as mesmas situações das quais a gente enfrenta no dia a dia, as mesmas tentações das quais enfrentamos aqui no dia a dia. Mas ele, não é, saiu totalmente dessas provações, dessas tentações, imaculado, sem mancha alguma. Ele nunca pecou, dando prova exatamente que nós podemos seguir também, né, a Ele, vivendo uma vida entregue a Ele, uma vida sem pecado, uma vida de renúncia, porque quando nós renunciamos muitas coisas que estão nesse mundo, certamente faremos a vontade dele e não mais andaremos no nosso livre-arbítrio, que, tomando pelo meu testemunho, no meu livre-arbítrio, na minha vontade, eu só fiz coisa errada. Não sei você. Busque o Cristo vivo e pessoal sempre. Ele não é uma memória ou doutrina morta. Ele vive para se relacionar com você hoje. Ele busca exatamente a sua amizade, ele busca esse relacionamento, né, que vai crescer cada vez mais. Uma vez que você está totalmente entregue a Ele, Ele vai cuidar das suas limitações. Ele vai fazer exatamente com que a tua memória, né, fique muito mais ativa para as coisas eternas e não mais para as temporais. Ele vai eliminando exatamente, não é, o joio do trigo. Ele vai fazer exatamente com que a tua vida, não é, seja verdade, como verdade Ele é. Deus, frequentemente Ele nos surpreende com a sua fidelidade. O que parecia para elas ali naquele instante o fim, tornou-se o começo de tudo. Verso 6. Então, ou melhor, ele não estava ali. Ele não está aqui. Os homens falaram a elas: ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia.
Essa é uma das declarações mais triunfantes de toda a Bíblia. E não, ele não está aqui, ressuscitou. Essa palavra, ela vem exatamente de encontro com a profecia de Jó. Capítulo 19, verso 25. O meu Redentor vive, Cristo vive. Os anjos convidam as mulheres a se lembrarem da palavra, pois a fé verdadeira se fundamenta naquilo que Cristo disse e cumpriu. Jesus já havia antecipado a sua ressurreição na Galileia. E a falta de fé geralmente nasce do esquecimento da verdade. Quando você não aplica a palavra de Deus na tua vida, não é? De uma forma habitual, de uma forma constante, você está sendo condicionado ao esquecimento. Aquilo que eu sempre falo, né? Falta de um culto uma semana. Nós que temos exatamente esse comprometimento em buscar o nosso crescimento através da voz do Senhor, através do que a Bíblia Sagrada já deixou revelada para cada um de nós. Se você falta uma semana, não é? É como se adormecesse alguma coisa dentro de você e que você vai ter um assédio maior por parte daquele que quer ver a sua ruína. Pô, mas que pastor chantagista, eu não posso agora faltar num culto que o diabo vai me pegar. Ah, Deus, sempre falo para vocês que ele age em detalhes, coisinhas pequenas, das quais a gente não dá importância. Às vezes você é motivado a dar uma desculpa esfarrapada para Deus, não para o pastor. O pastor não é onisciente, não sabe das coisas, ele acredita em tudo que você fala. Mas se às vezes você dá uma desculpa esfarrapada para Deus, para faltar de um compromisso que Ele espera que você tenha com Ele. Vamos vendo. Cristo quer que andemos com base naquilo que Ele diz, mesmo quando não entendemos plenamente o que Ele está fazendo. Verso 7. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão de pecadores. A fala exatamente dos anjos, né? Rememorando essas mulheres, que são as palavras de Cristo Jesus, que já havia pronunciado para elas na Galileia. Entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Por que vocês estão procurando um morto? Se ele já disse que ele viveria. Jesus repetiu esse ensinamento diversas vezes antes da crucificação. Os discípulos ouviram, mas não entenderam plenamente. Mas agora os anjos estavam relembrando exatamente tudo o que ele predisse, que ele disse lá na Galileia. E essa declaração é um resumo do Evangelho. O resumo do Evangelho, ele está resumido em traição, entrega, cruz e ressurreição, morte e vida. Essa boa notícia que Jesus veio nos trazer, simbolizada exatamente no seu testemunho, não é? Em tudo que ele passou nessa vida. Ele foi traído, ele se entregou, ele foi até a última consequência, a morte de cruz, que era vergonha naquele momento. Ele se submeteu a isso tudo, e no terceiro dia ele ressuscitou, mostrando para mim que essa vida que ele tem
nós também podemos ter nele. Para mim e para você, claro. Quando Deus fala, Ele cumpre, mesmo que demore. A palavra dele jamais volta vazia. A cruz e a ressurreição são provas incontestáveis do amor e do poder de Deus. Lembre-se disso. Verso 8: então lembraram-se dessas palavras de Jesus. A lembrança da palavra de Jesus sempre nos traz clareza e fé. Quando eu falo para que vocês leem a Bíblia, não é uma leitura acadêmica, não é um cumprimento de obrigação, mas sim é conhecer exatamente, essa clareza que salta aos nossos olhos, uma vez que a gente está buscando essa compreensão através do conhecimento, do dom do conhecimento, através do dom do discernimento. Isso só vai fazer com que a nossa fé cresça, sobre qualquer circunstância, e não só nos tempos de bonança, nas tempestades também. Antes, o coração delas estava obscuro pela dor, não é? Mas ao se lembrarem do que ele disse, tudo começou a fazer sentido. Está você agora num momento de tristeza, desilusão. Você lembra de uma palavra, começa a pronunciar aquela palavra que você conhece através da Sagrada Escritura, sabendo que a Bíblia é a resposta para qualquer circunstância da nossa vida, tudo está escrito, tudo Deus já deixou revelado. Isso vai fazer com que a tua fé aumente. Isso vai fazer com que, você se recorde exatamente daquele homem totalmente desesperado, vendo seu filho endemoniado. Ele diz para Jesus: eu creio, mas aumenta a minha fé. A palavra de Deus, ela tem poder de iluminar até momentos mais escuros. Memorizar as Escrituras é guardar a fé para os dias difíceis. A própria palavra nos prepara para os dias maus. Às vezes, só entendemos o que Deus nos disse depois que Ele cumpriu a sua promessa. Por isso, guarde no coração cada promessa que Ele faz, que Ele já te fez, não é? Lembrando exatamente de tudo que já aconteceu na tua vida. Veja exatamente livramentos, veja milagres que já aconteceram na tua vida. Às vezes, através de livramento, Deus te livrando de uma pessoa que só vai te trazer felicidade. O que você aparentemente acha que é uma coisa infeliz, mas Deus está ali te tirando na morte para a verdadeira vida. O Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. Precisamos estar cheios dela para que ela tenha o que nos fazer lembrar. Eu tenho a certeza que quanto mais você mexer com esse livro, mais ele vai mexer com você. Cada palavra que está aqui, ela vai saltar na tua vida, ela vai saltar aos teus olhos, na tua lembrança, sobre circunstâncias que você vai atravessar. Tudo já está preparado e tudo já foi deixado para cada um de nós não nos esquecermos nunca. Aquelas duas tábuas que Moisés desceu, que foram escritas com o dedo de Deus, elas, de certa maneira, elas foram tiradas das páginas, elas foram tiradas da pedra e colocadas no nosso coração, na nossa mente, para que jamais possamos esquecer. Uma vez que tomamos conhecimento da palavra de Deus, uma vez que buscamos exatamente o dom do conhecimento, o dom do discernimento,
essa revelação que Deus nos traz através do seu Espírito Santo. Vamos colocar a sua palavra em ação, não de falar, mas sim nas nossas atitudes. E as nossas atitudes é que vai fazer com que arrastemos muitas vidas para o Senhor Jesus, pelo nosso testemunho. Terceiro relato sobre a reação dos discípulos, verso 9 e 11. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e todas as outras pessoas o que havia acontecido. Verso 9. Mesmo numa sociedade que não dava voz às mulheres, naquele tempo a mulher não tinha voz, ela só fazia obedecer o marido. Deus as escolheu como as primeiras proclamadoras da ressurreição de Jesus. Olha como Deus age. Deus estava aqui levantando as primeiras evangelistas, de fato, porque elas presenciaram isso tudo e foram relatar a outros o que Deus tem feito na tua vida e o que você tem relatado disso. Quantas vezes você se esquece do que Deus fez e não consegue levar uma palavra de esperança, não consegue levar uma atitude de esperança para pessoas que estão, não é, de certa maneira, manca ao nosso lado, vagando nesse mundo, desorientada nesse mundo. A primeira reação dessas mulheres ao encontrarem o túmulo vazio e ouvirem a mensagem do anjo foi uma ação evangelística, conforme já disse. Elas não puderam guardar a notícia para si, com o coração cheio de alegria para testemunharem a todos que Jesus está vivo. Oh glorioso Deus! Quem tem um encontro com Cristo vivo, sente a necessidade de compartilhar isso com os outros. Não no Facebook, mas no dia a dia, no fronte, andando, né, e evangelizando pessoas, falando de Cristo Jesus aonde a planta do nosso pé pisar. Conforme o próprio apóstolo Paulo diz, né, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder. O Evangelho de Cristo é poder. Uma vez que você está levando o teu testemunho para outras pessoas, você está repleto de poder exatamente trazer essas vidas para Cristo Jesus, esses mancos que estão no nosso lado, às vezes dentro do nosso quintal, sobre o nosso teto. Você pode não pregar num púlpito, mas a sua vida pode ser um anúncio diário da vitória de Cristo sobre a morte, o seu testemunho de vida. As boas novas que só você poderá levar a determinados lugares. Olha o que Cristo já fez na tua vida. Às vezes você vai dar esse testemunho num lugar onde que ninguém te conhece, as pessoas vão ouvir de um lado do ouvido e sair pelo outro. Mas faça isso por uma pessoa que te conheceu lá atrás, sabia exatamente a maneira como você agia nessa vida e como você age hoje. Essa pessoa vai querer te imitar. Essa pessoa, de certa maneira, vai querer ser você. Essa pessoa vai querer ser entregue para esse que você já se entregou. E o verso 10, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Olha como Deus age. Cada vez que eu mergulho exatamente no entendimento, na busca do entendimento, né, na minha capacitação, exegeticamente falando, quando eu mais me aprofundo tanto nos textos
literais, né? Tanto no grego quanto no hebraico. Não é? Quando eu busco me aprofundar exatamente nesse conhecimento, eu vejo a ação de Deus. E que às vezes numa leitura dessa, né? Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo isso aos apóstolos. Por que Deus nomeou essas mulheres? A nomeação dessas mulheres serve para atestar a autenticidade do testemunho. Quantas passagens na Bíblia citadas que não tem nem o nome da pessoa? Aqui Deus está mostrando que elas viram esse acontecimento. E se elas viram, e Ele está mostrando exatamente o nome de cada uma aqui, é para que eu e você não tenha absolutamente dúvida. Ele está apontando quem viu. Foi elas que constataram. O sobrenatural estava presente. Os anjos. Não foi um boato anônimo. Alguém que saiu e dizendo, né, pelos cotovelos, né? Quantas pessoas que reproduzem história que as outras contam. Elas viram. Elas constataram. Não foi um boato anônimo, mas um relato confiável baseado em testemunhas reais da história. Deus honrou essas mulheres como as primeiras evangelistas dessa nova aliança, da proclamação exatamente dessa ressurreição. Deus conhece pelo nome os que servem fielmente a sua obra. Tudo está registrado diante da onisciência dele. Não pensa que você, quando faz as coisas para Deus, Ele não está te notando. Deus sabe exatamente, não é? Quem é você nas obras para Ele. Certa vez eu li que numa placa de um castelo que demora mais de 100 anos para ficar pronto, a placa não poderia ter todos os nomes daqueles que trabalharam. Olha agora uma ponte que você trafega. Às vezes você não vê, mas tem uma placa lá que um dia uma autoridade pública, um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente inaugurou aquela ponte. O nome dos construtores, que às vezes até morreram ali naquele lugar trabalhando, não está escrito, mas eles estão todos na onisciência de Deus. Assim é você na obra de Cristo Jesus. Deus vê todas as coisas, sabe do teu esforço, sabe exatamente da tua dedicação, sabe o que você busca exatamente nele para entregar para as outras pessoas. Não se subestime, porque outros te subestimam. Deus usa vozes que o mundo ignora para anunciar verdades eternas. Ele quer usar a tua voz, saiba disso. Assim como Ele usou a voz dessas mulheres, que nem notoriedade tinha naquele tempo. Mulheres não tinham notoriedade. Como em muitos países, mulheres não têm notoriedade, até nos nossos dias. Para eles, porém, os discípulos, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. A incredulidade dos discípulos não é surpresa. A ressurreição era uma verdade tão extraordinária que até os mais próximos de Jesus duvidaram inicialmente. Quando Ele falava, veja o extraordinário. Uma pessoa ser trazida
uma pessoa morta ser trazida para a vida. É uma coisa aparentemente absurda. Mas em Cristo Jesus e na visão da nossa igreja, né? Não é. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, ensinai todas as coisas, ensinai o Evangelho. Dá testemunha exatamente daquilo que você já sabe. Ressuscitai os mortos. Curai os enfermos. Expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. É por acaso essa visão? Ou nós estamos buscando exatamente trilhar os caminhos que Jesus trilhou nessa vida? A fé cristã, ela não nasceu de imaginações humanas, mas da experiência concreta com o Cristo ressurreto. Às vezes, o trauma da dor, ele nos impede de reconhecer a boa notícia, mas Deus, Ele é especialista em transformar luto em louvor. Deus não rejeita quem tem dúvidas sinceras, olha isso, mas conduz a fé por meio da verdade revelada, por meio das Sagradas Escrituras. E o quarto relato, sobre o reconhecimento de Pedro, verso 12. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. O amor e a impulsividade de Pedro ainda estavam vivos. Apesar da negação recente, ele é o primeiro a correr no túmulo. Ele havia já negado, em dias anteriores, Cristo 3 vezes. O arrependimento que ama a Cristo sempre ocorrerá, ou melhor, aquele que está arrependido, e que ama a Cristo sempre correrá para encontrá-lo, mesmo que ainda confuso. Ele não estava entendendo aquele episódio, mas Deus, Ele não rejeita os que têm dúvidas sinceras. Deus respeita a sua jornada de fé, do espanto à certeza. Você vai ficar deslumbrado com algumas coisas que vai acontecer na tua vida, isso vai te espantar, mas vai te dar cada vez mais a certeza de que Deus age nela, na tua vida. O vazio do túmulo é o início de um coração cheio de fé. Jesus sempre deixa rastros para quem está disposto a buscar. A história das mulheres no túmulo vazio, o espanto dos discípulos e a corrida de Pedro à sepultura, elas revelam algo que ultrapassa um simples acontecimento histórico, vai muito além. Revelam o coração da fé cristã, ou seja, a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero, da verdade sobre a incredulidade. No momento mais escuro da história, quando tudo parecia acabado, Deus estava apenas começando. O túmulo estava vazio, não porque alguém havia levado o corpo, mas porque o autor da vida havia vencido a morte. Assim também acontece conosco em momentos de dor, luta ou desesperança.
Quando corremos para Jesus, Ele nos encontra, porque o túmulo está vazio. Ele vive. E Ele vive para ser contemplado. Ele vive para ser anunciado. Abaixe a sua fronte. Feche os seus olhos. Diante dessa mensagem, nós somos confrontados com uma verdade que muda tudo. Mudou tudo. Jesus está vivo. O túmulo está vazio. O mesmo Cristo que venceu a morte também pode vencer as mortes que hoje habitam dentro de você. Seja a morte espiritual, seja a morte emocional, seja a morte dos seus sonhos, seja a morte das suas esperanças. Hoje o Espírito Santo te convida a lembrar de que Jesus disse que Ele seria entregue, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E Ele cumpriu cabalmente a sua missão terrena. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Se Ele venceu a morte, Ele pode ressuscitar a sua vida hoje. Você está disposto a correr para Jesus como Pedro correu? Você está disposto a crer de novo como aquelas mulheres creram? Então venha, volte para o Cristo vivo. Receba dele hoje o recomeço, a restauração, a ressurreição da sua história. Assim como ele vive, viva você agora nele. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, Senhor, que nós sabemos que o Seu Espírito Santo revelou a mim, como também para os meus irmãos, e como também revelará para outros ouvintes, Senhor, dessa passagem, os relatos marcantes dessa passagem. Relatos esses, Pai, que mudou toda a história. Relatos esses que decretou exatamente o fim da morte e proclamou a vida, que essa vida é só encontrada no Seu Filho Jesus. Que muitos, Senhor, ao ouvirem exatamente esta palavra, ouvirem esta mensagem, Senhor, possam verdadeiramente morrer com o velho homem definitivamente, Senhor. Ainda que sabemos que esse homem tem um fôlego imensurável, né? Imenso, sem medidas, mas o Senhor é capaz de fazer com que ele morra através da nossa vontade, e que o verdadeiro Câinos, esse homem espiritual, nasça verdadeiramente em Ti, Pai, porque é Ele que terá a vida eterna contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos esses esclarecimentos, Senhor. Obrigado por nos informar o que significa verdadeiramente a Páscoa. Que todos os lares, Pai, que estão agora comemorando esse acontecimento, essa passagem, Senhor, sejam abençoados, Senhor. Que não haja exagero em nenhum desses lares, Pai. Que as festas sejam exatamente somente para reverenciar a Ti, Senhor. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.